Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e com saúde em casa, né? Eu estou aqui trabalhando também na minha casa para gravar algumas aulas de robótica para vocês, tá certo? Essas aulas têm o intuito da gente adiantar a questão das apostilas, para quando a gente retornar, a gente dedicar mais o tempo nas montagens, tá certo? E falar em montagem, a aula de hoje será sobre análise de solo, tá certo? Então eu gostaria que todos vocês pegassem a apostila de vocês aí, que tem a aula análise de solo, tá certo? Se não tiver a figura principal na apostila, vocês olham embaixo ali onde tem a lista de aulas, tá? Então peguem a apostila de vocês que a gente retorna em seguida. Vocês já estão com a apostila na mão, né? Então a montagem de hoje, a nossa aula de hoje, trata-se de um protótipo que vai simular uma análise de solo, né? Então nós vamos trabalhar numa programação de bloco de comutação, tá? E ele vai ler as diferenças das cores. Então cada paletinha dessa vai representar um elemento da análise de solo. Então, por exemplo, o azul ele vai simular matéria orgânica, o verde vai simular os nutrientes e o amarelo vai simular os metais pesados. Na montagem original, ao invés do amarelo é o vermelho, mas como eu fiz a leitura em cima da minha mesa aqui, ele estava um pouco confundindo, então eu substituí o vermelho pelo amarelo. A apostila, na página 23, ela tem um texto e eu preciso, antes de ler esse texto, fazer duas perguntas para vocês. E eu gostaria que vocês respondessem de maneira pessoal aí nas anotações de vocês na apostila, tá ok? Então vamos lá, primeira pergunta. Você já realizou algum plantio? A segunda pergunta. Sabe o que significa análise de solo? É lógico, vocês não estudaram isso ainda, né? Então eu vou dar uma dica para vocês. Existem várias, no site da Embrapa, por exemplo, tem lá uma cartilha, se vocês quiserem se aprofundar a respeito, né? Mas eu vou fazer um resumo para vocês aqui sobre o que é análise de solo. Análise de solo é uma espécie de exame médico feito no solo, a fim de saber quais as suas propriedades físico-químicas, como o pH, quantidade de matéria orgânica, NPK, etc. A partir da análise de solo é possível saber qual a quantidade de cada nutriente presente em determinada área. Então é muito importante o pessoal que trabalha com agricultura, antes de qualquer tipo de plantio, né? Existe aqui no Paraná e no Brasil inteiro um órgão chamado Emater. Geralmente um técnico da Emater acompanha, faz a retirada do solo para levar para um laboratório fazer a análise, né? Da mesma forma que quando a gente quer fazer uma análise na saúde da gente, a gente vai lá no laboratório, coleta um sangue, né? E faz a análise. O laboratório faz a análise daquele sangue para ver se consta alguma doença, né? E o solo é a mesma coisa. O solo a gente retira um frasco de terra, vai para o laboratório, é feita a análise para então fazer a correção de solo através de calcário, adubo, etc. Tá certo? Então a nossa aula de hoje vai seguir esse padrão. Acompanhe na página 23 a leitura desse texto. A coleta e análise de materiais é fundamental para entendermos o meio em que estamos. Seja a coleta de amostras do solo para a produção de alimentos, seja do ar para sabermos se há algum componente tóxico no ambiente. Essas informações são essenciais para que possamos nos adaptar
e corrigir possíveis características que possam interferir no equilíbrio do ecossistema. O ramo da ciência responsável pelo estudo do solo e seu ambiente natural é chamado de pedologia. E para realizar esse estudo é necessário inicialmente retirar um perfil do solo, ou seja, cortar um pedaço dele, tentando preservar ao máximo a sua forma inicial. Esse corte não pode ser aleatório, é preciso tomar cuidado para não contaminar a amostra. Para isso, os profissionais responsáveis fazem uso de instrumentos, como o trado e a pá de corte, para conseguir coletar amostras de maneira eficiente para realizar o estudo. Através da análise do solo, é possível identificar regiões que apresentam deficiência de nutrientes, o que pode afetar a fertilidade e nutrição de plantas. Ela também reconhece locais com alguma contaminação, que pode ser causada por fatores como o chorume, produzido pela decomposição do lixo, o descarte de produtos químicos e a eliminação de resíduos industriais. Esses poluentes podem ser absorvidos pelo solo e também contaminar as águas subterrâneas, o que ocasiona um prejuízo enorme para o meio ambiente. Vocês irão realizar a montagem do protótipo no retorno das nossas aulas presenciais, né? E em seguida teremos alguns exercícios que é para a gente fazer através das programações, tá? Então eu vou colocar uma programação bem básica nesse protótipo nosso, porém, vocês observarem aí na apostila, nós teremos algumas programações diferentes que vocês terão mais tempo para fazer durante a sala de aula. Geralmente, quando a gente faz a parte da apostila junto com a aula, no final da montagem sobra pouco tempo para a gente testar as outras programações. Então, dessa maneira, com a aula gravada, nós adiantamos a parte da apostila e sobra mais tempo para a gente trabalhar nas programações. A questão da programação, eu vou estar mostrando aqui uma programação básica que eu vou fazer apenas para aparecer no monitor, tá certo? E os exercícios posteriores em aula a gente vai trabalhar com uma programação um pouco mais exigente. Lá na página 26 tem um texto, né, que é no finalzinho da aula, que diz assim: o solo possibilita desenvolvimento de uma infinidade de espécies vegetais. Entretanto, na sua contaminação, pode colocar em risco a sobrevivência delas. Com sua equipe, descreva quais outras possíveis fontes de contaminação do solo vocês conhecem e como esse problema pode ser amenizado. Como vocês estão em casa, né, não estão trabalhando em equipe, eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa e fizessem aí uma pequena redação. Pode ser em algum espaço da apostila da robótica mesmo, ou em uma folha de caderno. Então, pessoal, nosso protótipo está pronto, né? E aqui estão algumas paletas indicando os nutrientes e metais pesados, né? Tá certo? Então, eu vou dar o início nele para vocês verem o funcionamento, tá? Através aqui do sensor, ele vai fazer a leitura, vai aparecer aqui no monitor e ele vai emitir um som. Quando ele achar algum dos objetos, né, da análise de solo, ele vai acionar esse motor indicando que ele está fazendo a extração do solo, tá certo? Então vamos lá. Notem que a cada cor o motor também diferencia a velocidade, tá? Agora notem que para a cor verde a velocidade do motor é maior.
farol azul bem mais rápido. Bem pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês já viram o funcionamento do protótipo, né? Através do sensor de cores, né? Cada cor significa um nutriente. Estou apresentando aqui para todas as turmas esse robozinho que eu estou montando aqui em casa durante a quarentena, nas minhas horas vagas, né? Então ele ainda não está pronto devido a alguns componentes eletrônicos que ainda não chegaram, estou aguardando chegar, né? E ele também ainda não tem nome. Gostaria que vocês pensassem aí num nome para a gente batizar esse robozinho quando a gente voltar nas aulas novamente, ok? Um grande abraço para todos vocês e logo deve ter mais aula gravada aqui para vocês, para a gente ir adiantando essa apostila, ok? Um grande abraço, até mais, tchau!